Quem foi o rei Salomão? No vídeo de hoje você vai conhecer a história do homem mais sábio do mundo. Olá, muito bem-vindos ao nosso canal Histórias Bíblicas. O rei Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi e Batseba. O rei Salomão governou sobre Israel aproximadamente entre os anos 971 e 931 a.C. Ele é conhecido por sua sabedoria e por ter sido o rei que construiu o primeiro templo de Jerusalém. Davi preparou tudo para essa grande construção, mas foi seu filho, o rei Salomão, que executou esta maravilhosa obra. E hoje vamos conhecer, de acordo com a Bíblia Sagrada, quem foi o rei Salomão. O seu nome, Salomão, aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Entretanto, Salomão não é mencionado na narrativa bíblica até que são descritos os últimos dias de seu pai, o rei Davi. Salomão também era conhecido por Gedidias, que significa amado pelo Senhor, como assim foi chamado pelo profeta Natã, que está escrito em 2 Samuel. Não existe praticamente nenhuma informação sobre os primeiros anos de vida e a juventude do rei Salomão. Sabe-se que ele foi o segundo filho de Davi e Batseba, ex-mulher de Urias, já que o primeiro filho do casal morreu logo após o nascimento. Falando especificamente sobre seu pai, Salomão então foi o quarto dos filhos de Davi, nascidos em Jerusalém. Considerando as informações bíblicas acerca da vida de Davi, podemos estabelecer um parâmetro sobre o tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Davi casa-se com frequência, o que, obviamente, resultava em constante tensão entre as suas esposas e seus filhos, que protagonizavam as mais variadas intrigas, geralmente em busca de prestígio. Durante o período em que Davi esteve debilitado antes da sua morte, houve uma intensa luta pelo trono de Israel. A oposição inicial de Absalão também pôde ser vista na pessoa de Adonias, o filho mais velho dos sobreviventes de Davi. Adonias conseguiu o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as maneiras ocupar o trono que ainda era de Davi, pois ele estava nos últimos dias, fazendo inclusive uma festividade de coroação. Quando souberam do plano de Adonias, os aliados de Salomão trataram de trabalhar para que Davi se lembrasse da promessa, ainda que não cumprida, a respeito de seu filho Salomão, de que ele seria o seu sucessor, como está escrito em 1 Crônicas. Assim, Davi deu ordens acerca da ascensão de Salomão ao trono, e este foi coroado rei de Israel, sendo ungido por Zadok.
Provavelmente, quando foi coroado, o rei Salomão não tinha muito mais do que 18 anos. O rei Salomão reinou em Israel durante 40 anos. Os estudiosos discutem se o seu período de reinado ocorreu aproximadamente entre 971 e 931 ou entre 960 e 920 anos antes de Cristo, sendo a primeira possibilidade a mais provável, entre os anos de 971 e 931. Logo após a morte de Davi, seu pai, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai e agiu em conformidade para solidificar sua posição como rei e desmantelar sua oposição. Assim, após as mortes de Adonias e Joabe, o banimento de Abiatar, Salomão passou a reinar sem oposição interna. O rei Salomão herdou de Davi um extenso território, com aproximadamente 128 mil quilômetros quadrados. Durante seu reinado, Salomão melhorou muito as condições domésticas em Israel. O rei Salomão substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão de seu território em 12 distritos administrativos, os quais cada um possuía um oficial comissionado pelo rei. Esses distritos tinham a responsabilidade de prover o sustento para a corte durante o ano, sendo então cada distrito responsável pelos suprimentos de um mês. A lista de mantimento era bastante onerosa e pode ser consultada no livro de 1 Reis. A corte do rei Salomão era bastante completa e muito bem organizada, e os seus auxiliares do governo eram chamados de príncipes. Entre eles, Azarias, filho de Zadok, como sumo sacerdote. Elioref e Aías eram secretários. Josafá, encarregado dos registros. Benaia, o grande general do exército. Zadok e Abiatar, sacerdotes. Azarias, filho de Natã, como supervisor dos 12 oficiais comissionados nas unidades administrativas. Zabude, conselheiro do rei. Aizar era mordomo do rei. Adonirão, superintendente do serviço forçado que foi utilizado por Salomão em suas realizações. No âmbito militar, o rei Salomão também fez melhorias significativas. Ele introduziu carros de batalha e cavalaria em seus exércitos. Também proveu novas estradas e estabeleceu fortalezas de fronteira para guardar as rotas de comércio. A atividade comercial era o ponto forte do reinado de Salomão. Ele controlou rotas de comércio e estabeleceu pontos estratégicos de atuação que lhe renderam muita receita, de modo que a prata tornou-se tão comum em seu reino quanto a pedra e o cedro, fazendo com que ele vivesse em meio a um esplendor de riquezas nunca visto antes em Israel. Salomão conseguiu boa receita através das taxas cobradas das caravanas que precisavam cruzar seu território. O rei Salomão foi um grande diplomata e utilizou até mesmo os seus casamentos para conseguir vantajosos acordos internacionais para sua nação,
fazendo com que durante todo o seu reinado, raramente Israel precisasse se preocupar com alguma ameaça militar. O primeiro acordo comercial de Salomão foi com o Irão, rei de Tiro. Nele, Salomão pagava anualmente algo equivalente a 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro, em troca de madeira e marmoreiros para suas construções. O rei Salomão também ficou e firmou um contrato com comerciantes do Egito para o comércio de cavalos e carros, e por sua vez os exportava aos heteus e sírios, obtendo assim um bom lucro. A atuação comercial que trouxe mais lucro para o rei Salomão foi, na verdade, o seu comércio marítimo, onde seus barcos navegavam pelo Mar Vermelho, no Oceano Índico, chegando até Ofir. Tais viagens poderiam durar até 3 anos. Quando considerar a receita anual proveniente de suas estratégias comerciais, das taxas que recebia pelo tráfego de mercadorias e dos impostos que recebia da população presente em todo o território que controlava, a estimativa da soma atinge então um nível excepcional, colocando o rei Salomão como um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade. De todas as construções realizadas durante o reinado do rei Salomão, certamente o templo em Jerusalém é o mais importante deles. Conforme a promessa do próprio Deus, o rei Salomão executou o projeto de seu pai de construir um templo para abrigar a Arca da Aliança. Para obter a mão de obra necessária, o rei Salomão recorria ao trabalho forçado. Ele colocou então os cananeus na condição de escravos do Estado de Israel. Todavia, o número de trabalhadores cananeus era insuficiente para suprir seus planos. Então, ele recrutou israelitas para tal tarefa, obrigando-os também a um tipo de trabalho forçado. Essa medida foi bastante impopular, fato que evidenciou no episódio do assassinato de Adonirão, o superintendente dos grupos dos trabalhadores. Podemos ver descrito esta história no livro de 1 Reis e também no livro de 2 Crônicas. O templo, construído por Salomão, ficava localizado no Monte Moriá, o lugar onde o rei Davi havia edificado um altar ao Senhor e provavelmente onde Abraão teria subido com Isaque para sacrificá-lo. Apesar de Davi ter coletado materiais para a construção do templo, foi no 4º ano do reinado de Salomão que ele começou a ser construído. Mesmo parecendo uma construção com uma dimensão modesta na atualidade, o edifício do templo representava uma construção grande na época, medindo 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. Sua construção levou um período de 7 anos. Quando concluiu a construção do templo, no 11º ano de seu reinado, o rei Salomão planejou uma grande celebração,
onde muitos sacrifícios foram oferecidos na dedicação do edifício. Dentre os edifícios construídos pelo rei Salomão em Israel, podemos destacar a Casa do Bosque do Líbano, que tinha aproximadamente 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Outra construção foi o Pórtico de Colunas, medindo 25 por 15 metros. Pode-se falar também da sala para o seu trono, onde ele realizava os julgamentos, uma sala extraordinária. Além disso, foi construída uma casa para a filha de Faraó, uma de suas esposas, cujo local possuía a imponência digna de uma filha de um monarca egípcio. A própria residência do rei Salomão foi uma construção considerável, onde acomodava 700 esposas e 300 concubinas, além dos servos necessários para toda a manutenção e cuidado desta casa. Salomão também edificou Milo, uma enorme fortaleza para proteger o templo. Em 1 Reis, lemos e temos o registro do sonho que Salomão teve, onde o Senhor lhe apareceu e lhe perguntou o que ele mais desejava receber. Salomão poderia ter pedido riquezas, longevidade ou honra, porém o jovem rei pediu sabedoria, isto é, um coração compreensivo, para poder governar prudentemente o povo de Deus. Um dos episódios que mais destaca a sabedoria do rei Salomão é aquele em que duas mães comparecem à sua presença, disputando um recém-nascido. O caso era bastante difícil, pois não havia nenhuma testemunha. Com muita sabedoria, o rei Salomão propôs que o menino fosse dividido em duas partes para solucionar o problema. Diante da possibilidade da morte de seu filho, a verdadeira mãe preferiu entregar o menino a uma impostora. E isso fez com que Salomão julgasse aquela causa de forma impecável. A sabedoria do rei Salomão também pode ser percebida em toda a sua literatura que produziu. Salomão compôs milhares de provérbios e cânticos. A profundidade de seus provérbios também impressiona, de modo que a Bíblia relata que ele discorreu sobre as árvores, os animais, as aves, os répteis e os peixes. Além dos relatos bíblicos, muitas lendas e documentos da antiguidade se referem à espetacular sabedoria de Salomão. Entre os livros da Bíblia, é atribuído a Salomão a autoria de uma grande parte do livro de Provérbios, bem como Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, também chamado de Cantares de Salomão, além dos Salmos 72 e do Salmo 127. A Bíblia diz que a sabedoria de Salomão impressionava de tal modo que vinham pessoas de todos os povos e de todos os reis da terra
para ouvir de sua sabedoria. Uma dessas visitas foi feita pela rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para poder ouvir pessoalmente a sabedoria do rei Salomão. A rainha de Sabá fez muitas perguntas e enigmas a Salomão, e o rei respondeu inteligentemente a todos os questionamentos feitos por ela, deixando-a completamente impressionada. Na ocasião, a rainha de Sabá presenteou Salomão com muitos presentes, além de 120 talentos de ouro. Podemos então saber que Salomão foi um rei extraordinário, mas apesar de toda a sabedoria que tinha, ele tomou atitudes que trouxeram muitos problemas, dentre os quais podemos falar sobre o trabalho forçado a qual submeteu o seu povo, as práticas comerciais internacionais que de alguma forma fizeram com que a idolatria entrasse e fizesse contato no meio dos povos de Deus. Apesar da carga de impostos que sobrecarregava os israelitas e a intensa poligamia, que foi o principal meio pelo qual outros deuses começaram a ser considerados no território hebreu. De toda essa lista, certamente sua vida conjugal é a que mais merece destaque, pois além da poligamia praticada por Salomão, suas esposas estrangeiras fizeram com que em sua velhice ele praticasse uma adoração mista, seguindo outros deuses. Para o rei Salomão, o casamento fazia parte de sua estratégia política. Ele firmava muitas alianças através de seus casamentos. Foi assim que ele atingiu o impressionante número de esposas, além de 300 concubinas. Entre as 700 esposas do rei Salomão estava a filha de Faraó, e por ocasião dessa união, o faraó do Egito lhe deu como dote a cidade de Gezer. Algumas tradições árabes, judaicas e etíopes sugerem que Salomão também teve um relacionamento amoroso com a rainha de Sabá, tendo até mesmo nascido um filho desse envolvimento, Menelik I, fundador da Casa Real Etíope. Porém, a Bíblia não relata nada acerca disso. O grave pecado do rei Salomão, ao afrontar a adoração monoteísta em Israel, quando começou a seguir outros deuses para satisfazer suas esposas estrangeiras, não poderia ficar impune. Tal comportamento foi reprovado pelo Senhor, que por misericórdia e amor a Davi, suspendeu seu julgamento durante o período de vida de Salomão. Ou seja, não lhe tirou o reino, mas após a sua morte, o castigo foi derramado e o reino foi tirado de seu filho na ocasião em que o reino de Israel foi dividido. Mesmo em vida, Salomão experimentou as ameaças de inimigos levantados por Deus como Hadad, Rizom e Jeroboão. Esse último era um líder forte e trabalhador que se rebelou contra as políticas do rei Salomão. E nos dias de reinado do filho de Salomão, Roboão, ele dividiu o reino de Israel em duas partes, o reino norte, Israel, e o reino sul, Judá, e se tornou rei sobre as 10 tribos do norte. Apesar de encerrar sua vida de forma melancólica, deixando um reino desgastado e prestes a ruir, o rei Salomão fez contribuições importantíssimas para Israel, sendo aquele que construiu o templo, o que colocou Israel no cenário internacional e foi o principal autor
da literatura de sabedoria hebraica. Também é importante mencionar que toda a glória e esplendor do reino de Salomão tipificou o reino eterno do Messias, de forma que o Salmo 72, num frequente uso de linguagem hiperbólica, ao mesmo tempo em que se refere ao rei humano, também prenuncia o reinado de Cristo Jesus.